E aí galera, beleza? Meu nome é Raquel, sou professora de Biologia e hoje a gente começa nosso estudo aí na área da anatomia, fisiologia para a prova do concurso que vocês vão tentar, que é o quê? De necropsia, show? Tanto para a galera do técnico quanto para auxiliar. Eu sempre vou aprofundar ao máximo as nossas aulas, tá? Para vocês saírem daqui prontos para passar, então nossa hashtag sempre vai ser foco total, vou passar e é possível, tá? Disciplina, foco total, aí a gente consegue. Dentro da biologia, já dando uma pincelada aí nas nossas aulas, a gente precisa começar falando de citologia. E eu sei que todo mundo que tá doido aí para fazer esse concurso já começou a estudar, fica louco para ver a parte de anatomia, de fisiologia e de corpo e de sistema. Porém, tá? Calma, porém, a gente vai chegar lá. A gente precisa iniciar nossas aulas com citologia. Eu sei que muita gente acha muito chata essa aula, porque são muitos nomes, são muitos conceitos, porém é necessário para o seu concurso, tá? E relaxa, vem comigo que a gente vai mastigar bastante e eu tenho certeza que você vai conseguir acertar todas as questões que cair de citologia na sua prova, ok? Lembrando, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar lá no chat, tá? No nosso fórum, que a gente sempre tira as dúvidas. E eu vou trabalhar junto com a apostila, tá? Juntamente com a apostila. Então, todos esses que eu vou passar aqui, tá no material de apoio de vocês. Então, fiquem ligadinhos lá, é uma boa base para você estudar. Show? Então, vamos começar nossas aulas sem demora, tá? Citologia, gente, bora lá. Citologia é o estudo de quê? Vocês já viram isso? Acho que todo mundo já viu citologia uma vez na vida. Porque citologia, ó, tu vê lá no teu ensino fundamental. Para quem vai tentar auxiliar, tá mais fresco na cabeça, porque é ensino fundamental. Mas tu chega no médico, quem vai tentar o técnico, também já viu muito citologia. Então, algumas coisas que eu vou falar, você vai, já ouvi falar disso algum dia na minha vida. Show? Então, bora lá. Citologia. Gente, o próprio nome já te induz ao que a gente vai estudar. Citologia, então, é o estudo do quê? Da célula. Perfeito. Estudo da célula. Nosso menor compartimento, né, dentro do nosso organismo. Então, só pra gente entender um pouquinho, nós temos lá os átomos, né? Que é a menor partícula que existe, tirando as subpartículas, claro, os átomos. Os átomos, então, sempre vão formar o quê? Moléculas, né? Você tem uma junção de átomos, você começa a formar moléculas. Você tem uma junção de moléculas, você forma substâncias e assim por diante. Dentro do nosso organismo, a gente tem átomos, a gente tem moléculas, a gente tem substâncias. Mas dentro da biologia, a gente considera a célula a menor parte do nosso organismo. Show? Então, tudo vai partir da célula. Tudo que a gente vê de agora em diante vai partir da célula. Então, é por isso que é muito importante a gente começar o nosso estudo falando de citologia, tá? Se você não entender muito bem citologia, você pode ficar perdido em histologia, anatomia, fisiologia, e aí isso pode atrasar um pouquinho teus estudos. Então, foca aí nessa aula. Teve dúvida? Para o vídeo, volta um pouquinho, show? Mas não deixa passar nenhuma informação, não. Então, célula. Da célula, lembra que eu estava falando aqui, ó, a gente tem um átomo, uma junção de átomo, a gente tem molécula, uma junção de molécula e substância, e assim vai até que a gente junta, né, um monte de informação e a gente chega nas nossas células. Quando a gente sai da célula, só para vocês entenderem qual vai ser a cronologia do nosso curso, eu sempre vou falar disso com vocês, tá? Para vocês entenderem para onde a gente está indo, né? Onde a gente vai chegar. Então, aqui nós temos o estudo da célula. Quando a gente começa a juntar um monte de células com as mesmas funções, nós vamos ter o que a gente chama de tecidos. Beleza? Os tecidos, a gente vai estudar os tecidos nas próximas aulas, tá? Que é a parte que já começa a ficar mais interessante no nosso estudo. Células, tecidos. Começamos a juntar os nossos tecidos, vários tecidos juntos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo. A gente chega, então, nos nossos órgãos. Porque quando a gente chega nos nossos órgãos, já fica meio familiar. Na verdade, daqui pra frente, já é mais familiar para as pessoas, até mesmo que não estudam anatomia e fisiologia. Porque eu vou te perguntar assim, coração é o quê? Você vai me responder assim, de cara, o coração ele é um órgão. Tá certo, show? Você não precisa
de uma base, né, anatômica para você saber que o coração ele é um órgão. Show? Então, órgão, quando agora eu tenho uma junção de órgãos, eu vou formar o que a gente chama de sistemas. Ah, Raquel, mas o que é sistema? Pensa aí no seu sistema digestivo, tá? O seu sistema digestivo, ele tem vários órgãos. Você tem o fígado, você tem o estômago. Então, assim, você tem mais de um órgão. E aí a gente já entra no sistema. Quando a gente acaba o nosso sistema, a gente vai ter o que a gente chama de o nosso organismo. Olha que legal! Essa é a cronologia do nosso estudo aqui. Essa é a cronologia da anatomia e da fisiologia. A gente começa o nosso estudo da célula, tá? Então a gente, lá organelas, o que é célula, divisão celular, mitose, meiose. Acabou da célula. Toda vez que a gente tem uma junção de células, a gente chama isso de tecidos. Show? E aí a gente vai ter uma junção de tecidos. Por exemplo, a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. E tem gente que acha que pele é tecido, tá? Pele não é tecido não, pele é um órgão. A gente vai ver isso mais pra frente. Pele é um órgão. E aí a gente entende que a nossa pele é um órgão porque ela é formada por vários tecidos. Show? Tá acompanhando? Quando eu tenho agora um sistema digestivo, eu sei que aquilo ali é um sistema porque ele é formado por vários... Isso aí, por vários órgãos. E o nosso organismo que é formado por todos os sistemas que a gente tem. Show? Então, hoje, né, nosso primeiro módulo é o quê? Célula. Por isso que eu falei que célula é muito importante. Então, assim, foca aí que célula a gente não pode deixar passar, não. Então, bora lá. O que são células, né? Já falei que células formam um tecido, mas o que é propriamente dito? O que é célula, né? O que a gente pode denominar como célula? Células são pequenos compartimentos vivos, tá? Vivos. As nossas células são tão importantes para o nosso corpo, tá? Que se qualquer área dela parar de funcionar, se der algum defeito, a gente pode ter inúmeros tipos de doenças, inúmeros tipos de complicações. Show? Das nossas células que vão partir, tudo que a gente faz, tudo que a gente vem das nossas células. Beleza? E aí eu falei pra vocês, são pequenos compartimentos vivos. E aí eu faço uma pergunta, o que são seres vivos, né? A gente volta lá na quinta, quarta série, quando você viu isso. O que são seres vivos? E aí de cara você pode pensar, nós somos seres vivos. Eu falo, por que você é um ser vivo? Já parou pra pensar nisso? Por que você é um ser vivo? Porque um animal é considerado ser vivo. Por que a baleia é considerada um ser vivo? E aí nós temos dentro da biologia algumas características que denominam um ser vivo. Uma delas é clássico. Ser vivo, aquela frasinha da tia lá do ensino fundamental. Ser vivo é todo aquele que nasce. Isso aí, acompanha comigo. Mas o que? Cresce, reproduz e o que? E morre. Ah, todo ser vivo vai reproduzir? Não necessariamente, mas ele tem essa capacidade de reproduzir, tá? Ele pode não reproduzir ao longo da vida, porém ele possui essa capacidade de reprodução. Então todos os seres vivos nasce, cresce, reproduz e morre. É por isso que as plantas são consideradas seres vivos. E tem muita gente que negligencia isso, acha que as plantas não são seres vivos, mas elas são, ok? As plantas são consideradas seres vivos. Beleza? Tanto que a gente tem uma parte da biologia que a gente só vai estudar plantas. Pra gente não vai interessar estudar plantas e vegetais. Por quê? O nosso concurso de necropsia, o foco é a anatomia humana, tá? Anatomia humana. Então a gente não vai estudar a fotossíntese, tá? Relaxa, a gente não vai estudar a parte dos reinos lá. Não vamos. O nosso foco total é anatomia humana, tá? Mas é bom você saber que as plantas, tá? São seres vivos lá. Elas entram em todas as características dos seres vivos. Inclusive, algumas até têm a capacidade de movimentação, sem ser essa movimentação do vento e tal. Aquela planta, por exemplo, dormideira, né? Ela tem um sensor, né? Nela de movimentação.
Olha só que interessante, é um ser vivo, bem vivo até, bem vivo. A gente tem plantas carnívoras e assim vai. Então bora lá, citologia, estudo da célula, já tá safo, hein? Estudo da célula, são pequenos compartimentos o quê? Vivos. O que são seres vivos? Nascem, crescem, reproduzem e morrem. Show? E aí, da onde se descobriu célula, gente? Da onde surgiu célula? A gente sempre fala que a biologia, ela foi evoluindo junto com o microscópio. Juntamente, conforme o microscópio ele foi evoluindo, a gente teve uma evolução na biologia. Por quê? É através dele que a gente conseguia ver aí. Você pegava um tecido, por exemplo, e você conseguia ver as células que estavam naquele tecido. Então, em 1660, Robert Hooke, tá? Você já deve ter ouvido esse nome aí. Ele fez um experimento com um microscópio e ele conseguiu visualizar como se fossem buraquinhos, tá? Ele pegou tipo uma tela e ele conseguia visualizar uns buraquinhos. Esses buraquinhos, esses compartimentos, ele chamou de célula, tá? A gente não vai entrar em detalhe, porque não é o que interessa para a nossa prova, mas é importante a gente saber de onde surgiu e que o microscópio, grave isso daí, o microscópio óptico, ele é muito importante para o estudo da biologia, tá? Muito, muito importante. E aí, por que eu falei disso? Porque só em 1838, pensa aí, ó, são o quê? 200 anos depois, né? A gente surgiu a teoria da célula que a gente utiliza até hoje. Então, gente, a partir daqui começa uma matéria um pouquinho mais profunda já para o concurso de vocês, ok? Então, todas essas teorias, até aqui eu tentei mostrar para vocês de onde surgiu essa ideia de célula, tá? Um pouquinho da história. Mas o concurso de vocês, ele é conteudista, tá? Ele gosta de focar em conteúdos mais precisos, que a gente começa a partir daqui, beleza? Então, bora lá. Todos os seres vivos são compostos por uma ou mais células, ó, por uma ou mais células. E aí, já pegando um gancho, a gente vai ver que a gente tem essa classificação aqui, ó, procariontes, né, ou procarióticas e unicelulares, ok? Unicelulares, pluricelulares, procarióticas, eucarióticas. A gente vai entrar nisso depois. E geralmente essa parte que é a parte que a galera mais lembra. A única parte de célula que às vezes fica na cabeça da pessoa é o conceito de eucariótica, procariótica. Às vezes você nem lembra necessariamente o que é, mas você lembra que você já ouviu falar sobre isso alguma vez na sua vida. Então a gente vai relembrar aqui no nosso curso, tá? Se prepara. Então bora lá. Todos os seres vivos são compostos por uma ou mais células. E essas células, elas têm uma origem de uma única célula, tá? Quando a gente sofre lá na fecundação, nós só possuímos uma célula. E aí essa célula começa a sofrer divisões, que a gente vai ver no nosso curso, tá? Mitose, meiose. Ela começa a sofrer divisões e dentro dessas divisões foram surgindo todas as células do nosso corpo. E aí, né? Próximo tópico. Todas as células provêm da divisão de uma única célula pré-existente. A gente chama essa célula aqui de célula mãe, tá? Célula mãe. Foi a célula que deu origem ao restante das nossas células. Então, quando a gente falar lá de divisão celular, a gente vai falar das células filhas, tá? E aí vai fazer um pouquinho mais de sentido. Então, bora lá, gente. Citologia, estudo da célula. A gente viu o que são seres vivos. Nascem, crescem, reproduzem e morrem, inclusive as plantas. Show? A gente viu que a biologia, ela evolui junto com o microscópio óptico. Show? E vimos a teoria da célula. Até aqui a gente vai ver teoria celular. Todos os seres vivos são compostos por umas ou mais células. Então a gente vai ver aí os organismos unicelulares e pluricelulares, beleza? Todas as células provêm da divisão de uma célula pré-existente que a gente vai chamar de célula mãe, tá? Então a gente tinha uma célula no começo da nossa vida e a célula foi se dividindo ao longo dos anos, formando todo o nosso organismo, ok? As células é a unidade que carrega todas as funções fisiológicas necessárias à vida. Pensa aí um pouquinho do que eu estou falando. A célula, lê de novo, é a unidade que carrega todas as funções fisiológicas necessárias à vida. A célula, ela carrega isso daqui, ó.
Isso aí, você que pensou do nosso DNA, acertou. As nossas células carregam o nosso DNA, é por isso que é muito importante a gente estudar citologia. Show? A gente vai ver DNA e citologia, beleza? As células mantêm sua homeostase. Cara, grave isso daqui no teu coração. Homeostase. Essa palavra a gente vai usar ao longo do nosso curso. O que é uma homeostase? Foca aqui, ó. Manutenção e estabilidade de seu ambiente interno. Pensa comigo, a gente vive em um ambiente muito hostil. Muito hostil. A gente até costuma falar... Dentro da biologia nós somos considerados animais, né? Não é uma ofensa, a gente é considerado, a gente está no meio de vegetais, né? Reino vegetal, reino animal, a gente acaba se incluindo nisso. Comparado com alguns animais, nós somos seres muito frágeis, tá? Demais. Se você for jogado numa floresta aí, meu filho, a onça sente que você chegou de longe, quilômetros, ela consegue perceber que você chegou ali. E você nem imagina que ela tá indo ao seu encontro, tá? Se a gente for pensar aí no mar, no baleia, tubarão, nós somos seres frágeis demais, 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 demais. Dentro, falando assim, né, do nosso universo total, nós somos seres muito frágeis. Então o que acontece? As nossas células, é ela que nos mantém vivos, tá? As nossas células o tempo inteiro, elas estão produzindo substância para nos proteger desse mundo hostil que a gente vive. E essa proteção, essa manutenção interna das nossas células, a gente vai chamar de homeostase, tá? Homeostase é essa manutenção que as nossas células fazem para nos manter vivos o tempo inteiro. Um exemplo disso são as glândulas sudoríparas. A gente vai ver glândulas sudoríparas, mas são as glândulas que produzem o quê? O próprio nome já diz, suor, tá? Sudoríparas produz o quê? Suor. O suor, a gente vai ver que ele faz o quê? Mantém a nossa temperatura corpórea, tá? Então, dias muito quentes, aí você começa a suar o quê? Para manter a sua temperatura corpórea. Show? Isso é uma forma que a nossa célula faz para nos manter vivos, para nos proteger de um ambiente hostil, como exemplo, raios, tá? Então, a nossa célula o tempo todo, a gente vai ver, quando a gente fala de tecidos, né, a gente vai entender melhor isso, mas todos os nossos tecidos possuem funções para o tempo todo nos manter vivos, tá? O tempo todo nos proteger, seja de radiação, seja de entrada de micro-organismos, de bactérias. Então, o tempo todo a gente tem sido protegido pelas nossas células, e esse nome a gente dá de quê? Homeostase, beleza? Passando agora, ó, acabamos teoria celular, tá? Só pra gente relembrar, teoria celular. Todos os seres vivos são compostos por uma ou mais células. Daqui eu vou pegar um gancho aqui, ó, pra essa parte aqui, ó. Uma ou mais células. Então, existem seres unicelulares e pluricelulares. Pluricelulares. Unicelulares, pluricelulares. Seres unicelulares, compostos por uma única célula. Show? Unicelulares, lembra disso? Unicelulares, uma célula. Pluricelulares, mais de uma célula. Ok? Mais de uma célula. Tranquilo até aí? Unicelulares, uma célula. Pluricelulares, mais de uma célula. No pluricelulares, a gente se enquadra, tá? Nós somos seres vivos. Vou colocar aqui, ó, eu. Deixa eu lembrar. Nós somos seres vivos pluricelulares. Seres unicelulares, como exemplo pra gente, bactérias. Bactérias, amebas, são seres formados, seres vivos, né? Compostos de apenas o quê? Uma célula. Uma célula só. Nós somos seres vivos compostos por bilhões de células, né? Pluricelulares. Vamos entrar então agora no novo conceito que é procariontes e eucariontes, tá? Então bora lá. Procariontes. Toda vez que a gente falar de procarionte, lembra das bactérias. Então as bactérias são seres procariontes e unicelulares. Perfeito. E aí você pode encontrar dois termos. É sempre importante a gente saber quantos termos a gente pode encontrar, justamente que para nossa prova, tá? Então, o concurso pode colocar lá para você procariontes ou procarióticas, tá? É a mesma coisa. Show? Bactérias
bactérias são células mais simples, inclusive são as primeiras células existentes no planeta Terra. A gente tem muito mais bactéria do que qualquer tipo de animal no planeta Terra. Às vezes a gente menospreza um pouquinho, às vezes as pessoas acham que seres procariontes são seres menos evolutivos e tudo mais, mas não necessariamente. As bactérias, existem muito mais bactérias do que seres humanos no planeta Terra, tá? E o poder que ela tem dentro da gente também é muito alto, e a gente vai ver isso mais pra frente. Show? Citoplasma com menos organela. Mas o que é citoplasma, Raquel? Do que você está falando? Presta atenção aqui. A gente tem o citoplasma, é tudo que fica aqui dentro da célula. Isso daqui a gente chama de citoplasma, tá? A gente vai desmembrar o citoplasma quando a gente falar de células eucariontes. Então aqui nas bactérias, né, a gente tem o flagelo, é uma cauda, tá? Flagelo tem a ver com movimentação. Essa cauda ajuda na movimentação da bactéria. Essa é uma caudinha mesmo. Tenta assim. Parede celular. Nós não temos parede celular. É por isso que a parede celular eu desmembro ela dentro da bactéria, porque a gente não possui. Só quem tem parede celular são os vegetais e as bactérias, ok? Então, parede celular. Qual é a função dessa parede celular? Protege a célula e a manutenção da forma dessa célula. Show? É isso que você precisa saber sobre parede celular. Protege a célula, manutenção da célula, e ela só é encontrada nas bactérias e nos vegetais. Como eu falei que o nosso edital não entra vegetais, se ele cobrar sobre parede celular, você só tem a opção de colocar o quê? Bactérias, ok? Só que como também ele vai pedir anatomia humana, ele pode falar da bactéria, show, porém eu acho que ele, se cair questão assim de citologia dessa área, vai entrar mais nas células eucarióticas que a gente vai ver daqui a pouco, mas é bom a gente saber, beleza? Flagelo, movimentação, parede celular. A gente aqui tem uma membrana plasmática, que a gente vai ser o próximo tópico da nossa aula. Membrana plasmática, citoplasma. Essas bolinhas aqui a gente vai chamar de ribossomos. Tá? E aqui dentro a gente tem o citoplasma, a gente vai ter um líquido que a gente vai chamar de aloplasma. E aqui nós temos o nosso DNA. E aí, qual é o interessante a gente entender essa parte muito bem? Qual é a principal diferença entre células procarióticas e eucarióticas? Isso é muito importante. Células procarióticas ou procariontes não possuem núcleo, tá? Não possui núcleo. Então, as células procarióticas, o DNA, ele não está envolvido por uma membrana, tá? Diferente das nossas células eucarióticas, que tem uma membrana que a gente vai chamar de núcleo. Então, as células procarióticas, elas não possuem essa membrana. O DNA dela está diretamente no citoplasma. Então, se atentem a isso. Isso aqui é muito importante, tá? Não possuem núcleo. Show? Vamos passar agora, né? Vou apagar isso daqui, que é muita coisa, muita informação já. E a gente vai continuar, ainda tem muita coisa pra gente ver, tá? Então vai lá, descansa um pouquinho, bebe uma água, relaxa aí e volta pra gente continuar assistindo, que eu vou apagar e vou passar mais coisas. Show? E aí, galera, vamos voltar então. A gente viu ali no outro quadro células procarióticas ou procariontes, né? A gente viu que ela é encontrada onde? Bactérias, possuem parede celular, possuem lá uma membrana plasmática. Algumas bactérias, inclusive, possuem flagelo, né? Que ajuda na sua locomoção. E agora a gente vai ver células eucarióticas. Ah, professora, como é que eu vou separar células procarióticas de eucarióticas? Como é que eu vou lembrar que é procariótica é bactérias e eucarióticas são os animais, né? Somos nós, na verdade. Lembra do eu, gente? Ó, eucariótica. Então, quem possui células eucarióticas? Eu, tá? Eu, você, os animais, possuímos células eucarióticas. Vocês nunca mais vão esquecer disso na vida. Células procarióticas, bactérias, ameba. Células eucarióticas, eu. Se você lembra
que células eucarióticas somos nós, você lembra que procarióticas, então, é o restante, ok? O que então são células eucarióticas? Lembra que eucariótica são células o quê? Uni ou pluricelular? Pensa aí. Isso aí, são células pluricelulares, ou seja, são formadas por mais de uma célula, beleza? São formadas aí por mais de uma célula. Então, qual é a principal diferença entre as células eucarióticas e procarióticas? Que eu já até falei com vocês na procariótica. Núcleo, tá? Coloque isso na cabeça. Núcleo, envoltório nuclear, tá? As células eucarióticas, elas possuem um núcleo, diferente da procariótica, que o DNA, né, o DNA das bactérias, elas ficam ali dispersas naquele citoplasma, dispersa naquele núcleo. Já nas células eucarióticas, o nosso citoplasma, o nosso DNA, ele dá dentro de uma casinha, tá? Que a gente vai chamar de envoltório nuclear ou núcleo ou carioteca. Show? Possui mais organelas, tá? A célula eucariótica, ela é um pouquinho mais complexa, na verdade ela é bem mais complexa do que as células procarióticas. Show? A gente vai então estudar complexo de Golgi, ribossomos, mitocôndrias e assim sucessivamente, beleza? Agora a gente vai começar falando da membrana plasmática. Tanto as células procarióticas como as eucarióticas possuem membrana plasmática. Então a gente tem aqui, ó, a célula, show? Na procariótica a gente tem a parede celular, aqui por fora, né? Como a gente está falando agora de células eucarióticas, eu vou focar só na membrana plasmática. É essa membrana que envolve a célula, tá? Então aqui eu tenho, vou colocar aqui a MP, tá? Membrana plasmática, que é essa membrana então que envolve as nossas células, e essa membrana tem funções assim muito específicas para a nossa célula, que é o que a gente vai começar a ver agora. Então, funções da nossa membrana plasmática, comunicação com o meio externo, tá? Então a nossa célula, ela tá aqui dentro, aqui a gente tem uma célula, certo? Temos as organelas aqui dentro, temos o nosso DNA aqui dentro. E fora a gente tem um ambiente externo, que são ambientes também dentro do nosso corpo, ou fora mesmo, tá? Hoje a gente pode estar falando, por exemplo, das células da nossa pele, a gente tem o contato direto com as células do nosso ambiente externo mesmo, do nosso universo. Então essa membrana plasmática, ela é a porta da célula, tá? Essa é uma forma da gente entender melhor. Grava aí, porta, beleza? Ela é a porta de entrada nas nossas células. Então tudo que entra na nossa célula entra por onde? Pela membrana plasmática, tá? Então a membrana, ela é quem decide quem entra ou quem não entra. Ela faz o que a gente vai chamar de permeabilidade seletiva. Vou colocar aqui para vocês, ó. Permeabilidade. A gente vai falar muito essa palavra ao longo do nosso curso. Permeabilidade seletiva. Show? Permeabilidade seletiva. Ou seja, como ela é a porta, ela é quem decide quem entra e quem sai da célula, tá? Ela que faz essa decisão da entrada da nossa célula. Então, comunicação com o meio interno, a membrana plasmática, ela é a primeira a sofrer qualquer tipo de agressão do meio externo. Tudo que antes de entrar na célula precisa passar pela membrana plasmática, tá? Parece até meio óbvio, mas é porque não é só uma camada, tá? Ela é obviamente uma camada que envolve as nossas células, porém ela tem diversas funções que a gente vai ver ao longo das nossas aulas. Isolamento físico, né? O que eu falei, ela isola a nossa célula, regula trocas com o meio, permeabilidade seletiva, transporte de substância, a gente vai falar sobre difusão, transporte ativo, transporte passivo e um suporte estrutural para nossas células. Então, galera, a gente fecha aí nossa primeira aula, aquela introdução já pra gente já sentir o gostinho do que vem pela frente, tá? Citologia, a gente vai fechar a nossa aula aqui. Paramos então em membrana plasmática. Na próxima aula a gente vai voltar falando de membrana plasmática, porém a gente vai entrar agora nisso daqui, ó, os tipos de transporte, tá? Que existe na nossa membrana plasmática, beleza? Então é isso aí, galera, a gente se vê na próxima aula.